não tem problema. Olá, gente, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Mais uma segunda-feira aqui, recebendo uma mulher de fibra para contar história empreendedora para vocês se inspirar, para também ter muito conhecimento, porque a gente gosta de trazer muito conhecimento aqui nesse podcast. Eu sou Raniele Arcanjo, se você não conhece, esse aqui é o podcast Mulheres de Fibra, onde eu tenho a honra e o prazer de toda semana receber uma mulher para contar a sua história. Já se inscreva aqui, esse é o episódio 95, então tem 94 episódios para você conferir, com mulheres que atendem de vários nichos, empreendem de várias formas, com produtos, com serviços. Então, olha, tem muito conteúdo aqui, viu, para você conhecer. Primeiro, eu quero aqui agradecer a minha convidada da semana passada, Jennifer Mila. Um beijo para você, enfermeira obstetra, doula, consultora de amamentação também. Então, olha, mulheres, você aí que é mãezinha, conhece alguma mãezinha também? Vai lá, compartilha o episódio que a Jennifer trouxe muito conteúdo e tá, assim, muito bacana, viu? Mesmo. Então, vai lá e confere, viu? Olha... Quero aqui chamar também os nossos parceiros, né? Que ajudam esse programa a estar no ar. Por favor, Ney, coloca aí o nosso primeiro parceiro, que eu já vou falar aqui dele. Eu acho que vai entrar a Mens. A Mens? Beauty Space. Um beijo para ela e para Trícia, Lu Alencar, que são parceiras aqui, esteticista, atendem na clínica Beauty Space, e lá você consegue ter tratamentos estéticos, faciais, corporais com as meninas, e você ainda tem um cupom de desconto, meu cupom de desconto, gente, tô muito chique, né? Rani10, você ganha 10% em qualquer procedimento, tem aqui o Instagram das meninas, tem também o telefone, vai lá, confere, já segue também, que lá elas colocam todos os procedimentos que elas fazem, muito bom para vocês conhecerem, e mais de 10 anos de atividade que elas têm, viu? Um beijo para vocês, meninas. Vamos pro próximo, Ney. Na Malinha da Fer tem. Um beijo para você, Fer. Na Malinha da Fer tem mulheres. Lá você encontra roupa fitness, lingerie, cosméticos, sex shopping, semijoia. Acho que eu não esqueci nada. Acho que falei tudo que tem na Malinha da Fer tem. Pois é, tem muita coisa lá. E você também pode ir lá conferir pessoalmente ou então pedir por delivery, viu? A Fer também é entrega. Chega aí no conforto da sua casa. Já segue também, mulheres. Tem conjunto fitness a partir de R$ 79,90. Material super bacana. Não marca. Também não tem transparência, tá? Então vão lá, conheça na Malinha da Fer tem. Lucas Arcanjo, nutricionista, esse é meu irmão, beijo pra você, mano. Nutricionista esportivo para ajudar você na qualidade de vida, no emagrecimento também, a praticar o teu esporte da melhor forma. Então vai lá, procure. Tem Instagram do Lucas, viu? E olha, muito conteúdo bacana lá para você aprender, já se alimentar melhor, mas você aprende mesmo marcando a consulta, viu? Vai lá e conheça o trabalho do Lucas Arcanjo. Qual que é o próximo? Vilara Chocolateria, um beijo para você, Thaís. Vilara é parceira nossa, das melhores trufas aqui de Campo Grande, e você pode ter Vilara pedindo pelo telefone, pelo Instagram, mas você também pode em algum ponto, porque a Vilara é distribuidora aqui na cidade, então em algum ponto você vai achar a Vilara. Tem sex shop, ó, gente, tem... A Vilara Thaís vai me matar. Tem pet shop, tem restaurante. Será que tem sex shop? Agora eu vou ter que fazer essa pergunta. Vai que tem, né? Vamos perguntar para saber se tem Vilara também. Então, em vários pontos aqui da cidade você encontra Vilara. E para você, mulher empreendedora, ou então que busca uma renda extra, sabe? Você pode se tornar uma vendedora Vilara. Então, você pode fazer o pedido com ela te vende num precinho menor para você poder vender e fazer uma renda extra, ou também se tornar empreendedora com os chocolates Vilara, viu? Vai lá e conheça as trufas maravilhosas. Tem tantos sabores, gente, mas eu sou apaixonada pelo Romeu e Julieta e cappuccino, já falei pra Thaís, são os meus preferidos, mas são muitos sabores, viu? Vai lá conferir. Próximo, SB Confecções. SB Confecções é uma loja linda, enorme, que fica lá no Itamaracá. Me veste toda segunda-feira, inclusive tô aqui com essa camisa lá da SB, linda. E ó, SB tem, gente, moda feminina, masculina, infantil e feminina, mulheres. Tem do PP até o G2. Então, assim, atendem todos os corpos e todas as ocasiões também, viu? Porque é desde o casual até o elegante. Festa também, tem vestido para festa, então bora lá conhecer a SB. Já segue no Instagram, porque sempre tem novidade nessa loja e também você pode pedir que ela entrega, viu? Chega aí para sua casa certinho. A MENS, que é a associação,
Agora eu vou ter que ler, porque Amém, Jesus. Associação da Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado de Mato Grosso do Sul. A minha amiga Cris Fernando, um beijo para vocês. A Amens ajuda com orientação, assessoria para você, pequeno empresário. Então, olha, tem dúvidas de como conduzir a tua empresa, né? Procure a Amens. Tem aqui o Instagram, tem também o WhatsApp. Eu vou falar um pouquinho do que a Amens pode te oferecer para você ir lá buscar essas orientações, viu? Então, orientação de planejamento tributário, gestão financeira, contratação de funcionários também, posicionamento empresarial. Então, empreendedora, vai lá, procure a Amens, viu? Se capacite, tenha mais orientação também para o seu negócio decolar. Mais algum? Opa! Até cansei, né? Que coisa boa. Bastante parceiros, patrocinadores aqui. E olha, o nosso Instagram também. Vão lá que a gente tá no Instagram. Primeiro se inscreve aqui, né? Porque você já tá aqui embaixo no vídeo, tem lá o botãozinho de se inscrever. Depois você vai lá no Instagram, a gente tá lá também. Podcast Mulheres de Fibra, já segue a gente, viu? E acompanhe. Vou falar agora da nossa convidada, pelo amor de Deus, 10 minutos depois. Quem tá esperando esse podcast começar a falar, meu Deus, cadê ela? Calma, gente, porque hoje a gente tem assunto a tratar, tem muita coisa para falar, assunto bom, muitos tabus a serem quebrados aqui hoje também, tenho certeza, muito conhecimento para você. E olha, hoje eu tô recebendo aqui uma mulher linda, esposa do Kleber, mãe da Rafaela e do Pedro Lucas. Tá certinho? Certinho. Se eu falar alguma coisa errada, você já corrige. Eu tá? corrijo mesmo. Formado em ADM, pós-graduado em sexualidade. Sexologia. Sexualidade, gente. Eu sabia que eu ia dar uma dessa hoje. Sexologia. E desde 2010, então, você vem estudando, especializando nesse assunto. Isso? É isso mesmo. Nossa Senhora, é muito tempo, né, gente, de experiência. E hoje eu tenho o prazer de receber, então, a sexóloga cristã Débora Mariano. Que delícia ter você aqui, Débora. Obrigada, é um prazer que estar delícia, aqui. Viu? Eu acho que hoje a gente vai ter muito que conversar e esclarecer para quem ouvir, né? E trazer aqui, realmente, quebrar tabus, como você falou. Quebrar tabus, a expansão, né, de Isso. consciência. Eu acho que a gente precisa... Conhecimento também. Ai, que delícia receber você Vai ser aqui. muito bom. Ai, muito bom. Vamos começar, então, o nosso bate-papo, que eu já falei demais. E agora é pra você, toda a fala. Débora. Não dá pra dar muita trela, senão eu fico a noite inteira. Ah, que delícia. Então, vamos. Dá até meia-noite dá, né, Ney? Ah, então tá bom. Débora, primeira pergunta, que eu sempre gosto de trazer aqui para todas as convidadas, que eu quero saber quem foi você quando criança. Débora, tinha algum sonho, assim, de infância? Tinha algum adulto, assim, que você via, que você se espelhava? Como que era essa infância? Olha, eu cresci no interior, né? Eu não sou nascida em Amambai, sou nascida em Dourados, mas eu cresci em Amambai. E em Amambai... é aquela coisa de cidade do interior, né? Brincando na rua, com família, sabe? Assim, cidade do interior, todo mundo é amigo de todo mundo. Então, eu tinha na casa da frente minha prima, mais um pouco pra frente outra prima, sabe isso? Então, sempre com muitos amigos, brincando até tarde na rua, que não tinha essa coisa, né? Que tem hoje de internet, de você ficar o tempo todo na televisão. Então... era isso. Então, a minha casa, a casa que a gente morou a maior parte da minha infância, era junto, ali no mesmo terreno que o meu avô. E era uma casa que tinha, eu não sei quantos pés de árvores. Ai, que delícia! Então, eu cresci com esse pé no chão mesmo, sabe? Com o pé na terra. Só que eu sempre tive o desejo de sair da cidade pequena, de morar em uma cidade maior. E eu tinha o grande sonho da minha infância era justamente a formação, né? Era fazer uma faculdade, assim, eu me imaginava, quando eu crescer, eu vou fazer uma faculdade. Eu quero me formar. Não tinha nem faculdade em Mumbai, né? Eu queria fazer faculdade. Mas a vontade estava ali. Mas a minha mãe é professora, né? Olha. E meu pai, a família do meu pai, eu falo, o pessoal tem um QI mais alto. Todo mundo gosta muito de estudar, eles são muito cultos, eles estudam muito. Então, eu sempre fui muito incentivada ao estudo, à leitura. A leitura sempre fez parte da minha vida. Que bacana, então, Débora. isso para mim era parte, assim. Então, eu sabia que eu ia estudar, ia fazer uma faculdade. O meu sonho de criança era esse, né? E aí eu cresci ali em Amambai. E aí, até o final da minha adolescência, eu fiquei ali.
Com 17 anos eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, eu saí do país, morei 1 ano na França, e quando eu volto da França, meus pais já estavam em Campo Grande, graças a Deus, porque eu podia fazer minha faculdade. E por que essa escolha em administração? A administração, eu fiz um teste vocacional, né? Lá na França. E sim. a administração, ela surge nesse teste vocacional. Não era nem um pouco o que eu queria. Eu estava pensando em outras coisas. Pensei em fazer... Eu sempre fui muito expansiva. Gosto de falar, eu gosto do microfone, né? Me sinto super à vontade. Ai, que delícia! Ai, quer me deixar em paz? Me dá o microfone, né? Mas eu queria fazer outras coisas. Pensei em fazer direito, pensei em fazer faculdade de teatro, pensei em fazer outras coisas. Mas a faculdade de administração, ela vem, então, a partir desse teste vocacional. E aí eu cheguei aqui, depois que eu cheguei do intercâmbio, quando eu iniciei ali a faculdade alguns meses depois. E logo no início da faculdade de administração, eu já estava no meu lugar, sabe? Eu falei, esse aqui é para isso que eu tenho que é nisso aqui que eu tenho que me formar mesmo. Eu sou apaixonada pelo meu curso, eu acho que foi um curso, uma escolha muito bem feita, e eu me identifiquei com o curso rapidamente. Que bacana. São poucas pessoas que falam isso do curso de administração. Então, na verdade, assim, é tão forte dentro de mim que eu tinha poucas semanas, assim, nas primeiras aulas, eu falei, gente, como que eu não sabia que isso aqui existia, né? Como assim? Gente, sabe, eu cheguei ali eu me identifiquei, e eu falei, não, eu estou no lugar certo, é isso aqui mesmo que eu quero. Eu adorei a faculdade. E como que foi essa migração, então, de... Me apaixonei por administração, mas a pós-graduação, eu vou em outra área, digamos, né? Porque, querendo ou não, sexologia acaba sendo um pouco da área da saúde também, né? Na verdade, assim, a administração, ela é de lá que vem o meu sustento, né? Eu trabalho com vamos dizer assim, em consequência da administração. O meu trabalho, ele vem de lá. Eu sou pós-graduada em gestão ambiental. Então, eu trabalho, o meu sustento, ele vem desta formação. E eu não descarto outras formações e outras pós-graduações nesta área, porque o trabalho em sexologia, o trabalho da sexualidade humana, ele se deu em função do ministério. Então, é um trabalho ministerial que hoje vem se aperfeiçoando e profissionalizando um pouco mais, né? Mas o trabalho, a pós-graduação da sexologia, ela vem em função da necessidade ministerial, né? Quando eu tinha 19 anos, então eu cheguei da França e um pouco depois eu comecei a namorar, menos de um ano depois eu engravidei. E aí, com alguns anos depois, esse relacionamento ele termina, né? Que foi a gestação da Rafa. Que foi a gestação da minha Rafa. E aí, quando esse relacionamento terminou, que eu fiquei, assim, muito perdida, eu fui para uma igreja evangélica. E tem uma história engraçada, que quando eu era católica, e aí, dentro de formação católica, e quando eu engravidei, antes um pouco de eu engravidar da Rafaela, eu usava o meu cabelo muito curto, né? Eu cheguei da França 1 ano sem cuidar do cabelo, lá cortei o cabelo, bem curtinho, assim. E aí, eu fui uma vez, a gente foi buscar atrás de fazer pedido de doação para fazer um pastel na igreja e batemos numa porta, sabe? Coisa de jovens, dos jovens da igreja, batemos numa porta. E aí pedimos uma doação, um trigo, um ovo, alguma coisa para fazer o pastel. E a mulher fala assim pra gente, eu não vou ajudar vocês vão pro inferno. E eu, nossa... E ela falou assim, não, vocês vão pro inferno, que o pessoal dessa igreja vai tudo pro inferno. Eu falei, mas por que a gente vai pro inferno? Ela falou, porque eu sou evangélica. E lá na minha igreja, que eu escuto na rádio, eu falei, mas gente, ela falou assim... E eu fiquei assim, eu falei, mas o que essa mulher tá falando? Eu só quero um trigo, né? Só tô querendo um trigo. Só quero uma ajuda falei, aqui gente, pra fazer um tem pastel. 18 anos, essa mulher vai falar que a gente vai pro inferno, que a gente quer fazer um pastel, meu Deus do céu, né? E aí ela falou assim, e no mais, mulher não pode usar o cabelo curto. Eu falei, nossa, tô criando função pra ir pro inferno, né? Aí daqui a pouco ela vem e fala assim, não, e mulher não pode usar calça. Eu tava de calça. Eu falei, mas gente, não pode usar calça, não pode usar cabelo curto, não pode ser dessa igreja. Eu tô muito no inferno. Eu vou de elevador. Aí passa uns meses depois dessa situação, eu engravido. Encontro a mulher no mercado. A mulher me olha de cima e embaixo e fala, eu sabia. Eu falei, bom, mas o motivo pra eu ir pro inferno não está me faltando.
uma gravidez a mais, uma a menos, não vai ser diferente, né? Então tá bom, já vou pro inferno mesmo, tá tudo certo. Ali peguei um nojo do tal do Deus. Falei assim, meu Deus, esses crentes, isso aí, essa raça, eu não quero nunca conviver, né? E ali eu fiquei, então, alguns anos, assim, muito fria espiritualmente. E aí, quando o relacionamento com o pai da minha filha, ele terminou, eu acabei passando por uma situação financeira muito difícil. E eu ia para casa de uma prima minha. Minha mãe e meu pai não estavam aqui. A minha filha eu tinha deixado com a minha mãe, que morava 1.000 quilômetros daqui, tinha mudado, e eu deixei ela lá. Então, toda uma confusão emocional. E aí, eu ia para casa dessa minha tia para comer, né? Não tinha o que comer em casa, estava desempregada. Então, uma situação muito difícil. Não tinha o que comer e passei uma situação muito difícil. E aí, eu ia na casa dessa prima minha. E lá, minha prima em processo de conversão. E minha prima em processo de conversão indo em tudo quanto é igrejinha evangélica. E eu falei, gente, ô, tá louca. Mais uma que vai arrumar motivo para ir pro inferno. E ela não falava sobre o inferno comigo, ela só fazia intercessão, ela orava. Ela orava e ela não era só por mim, ela passava a noite inteira de joelho orando pelas pessoas. Eu falava, gente, essa daí é doida, é doida com força. E aí, eu vi o amor que ela tinha pelas pessoas, eu falei, essa aí é meio diferente das outras que eu conheci, né? E eu já tinha um olhar para pessoas que eram evangélicas em função da minha irmã, que era da Igreja Batista, de um primo meu que também era da Igreja Batista, e eu achava muito diferente da conversa daquela mulher, né, que eu tinha conhecido e que foi tão traumático. Mas aí eu fui para a igreja, então já muito emocionalmente abalada, em função de estar ali com 22 anos. Imagina, eu voltei da França ali com 17 para 18 anos, falando 2 línguas, já entrei na faculdade com 17 anos. Então, eu tinha um futuro perfeito. Aí, engravida, e com 22 anos, eu estava com uma filha, desempregada, passando fome. Falei, gente, foi tudo bem diferente do que eu tinha planejado. E eu acabei indo para a igreja. E aonde emocional super abalado, Não, super né, abalado. Débora? E aí, eu fui para a igreja, e aí eu fui fazer as perguntas, né, pro pessoal da igreja. E aí, assim... Mas e aí? Vai pro inferno mesmo se usar calça? Pode usar cabelo curto? Pode fazer sexo antes do casamento? Pode sair pra dançar? Pode não sei o quê? Pode não sei o quê? Eu fiz tanta pergunta na primeira oportunidade que eu tive. Com o roteiro Com o pronto. roteiro pronto. Com o roteiro pronto, sempre muito pragmática, muito cética também. Eu levei o questionário na primeira oportunidade que me deram. E as pessoas não sabiam me dar algumas respostas. Não, você tem que conversar com o pastor, não, você tem que conversar com a pastora, não, você tem que conversar com não sei quem. E me mandavam de um pro outro e ninguém me respondia os negócios. Ninguém te respondia. Eu falei, cara, ninguém me responde, vou estudar sozinha. Vou por mim. E aí eu comecei a mergulhar no estudo sobre as relações humanas. Então, alinhado à palavra de Deus. E eu comecei a entender isso e a buscar esse tema. E aí, é claro, quanto mais você estuda, mais pessoas se aproximam de você. Então, eu comecei a estudar, sem saber que isso era sexualidade humana. Eu comecei a estudar os relacionamentos, entender por que um relacionamento que a princípio era um bom relacionamento, no meu caso, se torna uma relação tão dependente, ao ponto de terminar com tantas mágoas. Como que uma situação ela se torna desse jeito? Então, ninguém entra num relacionamento para se machucar, ninguém entra num relacionamento para terminar, né? Então, a gente quer ser feliz, né? A gente quer ser Dentro de um feliz, né? relacionamento. Então, essa coisa toda, e eu comecei a estudar isso e falar, o que acontece com as pessoas? O que acontece com a cabeça das pessoas? E aí eu fui aprofundando, e aí lá por volta de 2010 já tinha muitos livros nesse tema, né, sobre todos os assuntos que envolvem ali a sexualidade humana. Vamos pôr aí, vício sexual, relações dependentes, filhos, vamos colocar assim, fora de tempo, não planejados, né, dentro ou fora do casamento, não importa. E outros temas, prostituição e outras questões, né. E aí, estudando isso, um dia a gente tinha eu e um outro amigo que trabalhava com esse tema. A gente está na igreja assim com uma galera diferentona. E o pastor já tinha aí alguns anos de conversão, 7 anos de certo de conversão, 8. E o pastor me chama e fala, Débora, e aí? E aí? O que a gente faz com esse pessoal? O que a gente vai responder para eles? E eu falei, mas eu não sei. Tamo aí, né? Vamos levando. Se eles trouxerem alguma questão mais difícil, a gente busca. Eu falei assim, não, vai atrás e vamos achar respostas mais profundas.
Eu peguei um dos meus livros, que até trabalhava, um livro que tratava na época sobre relações dependentes, falava também sobre homossexualidade, sobre vício sexual. E eu peguei atrás e encontrei ali um e-mail de um Ministério de Ajuda. E eu mandei um e-mail nos Estados Unidos, usando o Google Tradutor. Falei, preciso de ajuda para aprender mais sobre sexualidade humana. E aí ele responde, você quer ajuda para você ou você quer ajudar? Eu falei, eu quero ajudar. Ele falou, tem uma pessoa em São Paulo. Eu falei, tá. Aí no Brasil tem uma pessoa em São Paulo que a gente conhece, que a gente confia. Falei, tá bom. Fez o contato, nós fizemos o contato com ela, eu e esse outro colega, esse outro amigo. Pegamos um ônibus, fomos em São Paulo, noite inteira viajando. No outro dia cedo, encontramos uma igreja super tradicional. Conversamos com essa pessoa, uma senhora missionária, trouxe pra gente a visão cristã da sexualidade humana e falou, tem outros ministérios de ajuda. E aí ela deu uns nortes para nós, né? E aí eu comecei a buscar outros livros e outros materiais. Então, em 2013, eu fiz a Escola de Sexualidade da Missão Avalanche. E aí, em 2015, eu fiz a Escola de Aconselhamento em Sexualidade, fora alguns congressos que eu participei. E aí eu falei, não, agora eu preciso de uma pós-graduação. E aí eu busquei, já estava buscando já fazia uns 2 anos e eles não me aceitavam, porque a pós-graduação de Sexologia ela é muito da área da saúde. E a administração não humanas, é da área... né? A administração não é aceito. Sim. Então, eu não conseguia fazer a pós-graduação. Porque eles falavam, você não vai entender os conteúdos. E eu falei, eu vou entender. Deixa eu fazer, só me deixa fazer. É muito caro. E eu, não, eu vou conseguir, me deixa fazer. E aí, os valores, assim, exorbitantes. De 2.000, 2.500 eu encontrei pós-graduação, sabe? Mensal. Então, eu não tinha, assim, nem condições de pagar. Aí, teve uma pós que eu trabalhei, assim, mais de 2 anos com eles. Eu mandando e-mail, pedindo, por favor, até que eles me deixaram entrar. Parcelarem mais vezes do que o normal. Eu fiz a pós-graduação, que foram 24 módulos. E aí, por isso que eu transitei. Foi por uma questão ministerial. Então, a minha atuação em sexologia, ela é exclusivamente em função do ministério. Ela se dá em função do ministério. E tornou-se um propósito, né? Uma missão de vida mesmo. Fico até arrepiada. Porque eu falo assim, de tanta batalha para conseguir fazer uma especialização nisso. Mas é algo que você já buscava tanto interesse, já tinha tanto conhecimento, né? Indo em busca disso. Como que o trabalho ministerial é capaz de mudar a gente, né? Trazer novas visões para a gente poder acrescentar na vida das pessoas, né? Isso. Fiquei aqui com 2 perguntas na cabeça. A primeira, depois você me fala, você respondeu tua lista de questões? Se pode mulher de cabelo curto, se pode mulher de calça, respondeu, né? Respondeu, depois. Com certeza. E traz pra gente, então, Débora, o que seria, então, a sexualidade humana, nesse caso, né? Com todo o seu estudo, com tudo que você fez, pra gente começar, eu falo assim, começar do início, né? O nosso bate-papo, porque muitas pessoas, às vezes, viram a chamada, né? Pro nosso bate-papo, estão aqui acompanhando e não sabem ao certo o que se refere. E eu costumo dizer que você fala assim, a sexualidade te lembra? E aí o que as pessoas respondem? Sexo. Sexo. Sexualidade te lembra sexo. E é por isso que a maioria das pessoas associam sexualidade a sexo. E a sexualidade humana, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, ela é parte integral da personalidade de cada ser. E não está associada necessariamente ao coito. Então, a relação sexual. Mas é parte integral do ser humano, da personalidade do ser humano. Então, a gente vai falar ali, está associada a quê? A minha forma de agir e interagir, a forma como eu penso, né? E ela tem influências de cultura, religião, minha situação financeira, o lugar onde eu fui criada, família, meus valores tradicionais, familiares, a forma como eu entendo as coisas psicologicamente, o sistema de crença que eu fui criado, as minhas crenças limitantes. São inúmeros fatores, né? Como eu falei, culturais. Por quê? Porque o que eu entendo hoje, ser mulher, vem muito do lugar que eu vim, da cultura que eu tenho, da fé que eu tenho, que talvez seja muito diferente de uma mulher criada no interior da China. Sim. Não é verdade? Né? É totalmente diferente. Então, a forma como eu lido com isso
é que compõe a sexualidade humana. E aí a sexualidade humana, por isso que a gente fala muito, tem muito mais a ver com relacionamento. Porque é o relacionamento seu com Deus, seu com você mesmo e seu com o outro. Então, essas 3 relações, e aí incluindo nesse terceiro nicho de relação, né, que é a relação com o outro, as relações românticas que podem decorrer em uma relação sexual ou não, né? Sim. Que podem vir a uma relação dependente, que podem se tornar relações abusivas, que podem se tornar relações saudáveis, que podem se constituir famílias que formam gerações. Então, tudo isso é a construção da nossa sexualidade. Então, a forma como todos esses fatores compõem esse ser humano, por isso que a sexualidade ela tem muito mais a ver com identidade do que com sexo. A sexualidade ela é multifacetada, a sexualidade humana. Ela tem várias facetas. E uma das facetas é a relação sexual. Nós poderíamos dividir a sexualidade do ser humano em 2 grandes compostos, vamos colocar assim. O primeiro é a afetividade e o segundo é o erótico e o sensual, tá? Então, Sim. dentro da afetividade, que é o que a gente vai, de repente, ali trabalhar com as crianças, somente essa parte da afetividade, é que estão todas as nossas relações que se compõem desde a formação minha lá no ventre da minha mãe. Então, essa afetividade, essa forma como ali eu vou aprender o respeito, o amor, o cuidado, tudo isso daí é a composição da afetividade, muito distante do erótico e do sensual, que só vai chegar na minha vida lá na minha adolescência, né? E que se estiver bem consolidado o afetivo, eu vou desenvolver relações românticas posteriormente na minha adolescência, que são relações saudáveis, incluindo a relação sexual. Se isso não for bem estabelecido, a relação afetiva, provavelmente na minha adolescência, ou na hora que eu começar a viver relacionamentos românticos, eu vou objetificar pessoas, porque eu vou buscar a afetividade que me falta. Então, eu vou a todo custo, inclusive através da relação sexual, fazer com que alguém me dê o afeto que me falta. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Né? Então, é muito importante de ser dito. Muito importante. E aí, a sexualidade humana, olhando pelo viés cristão, que é o que eu atuo, eu poderia dizer até que quando a gente reduz, ou quando a gente coloca a sexualidade, reduz a sexualidade exclusivamente à experiência orgásmica, né, que é o coito, o sexo, a relação sexual, eu estou até diminuindo a criação, o Criador, né, com toda a sua criação, com toda a sua grandiosa obra. Imagina, Deus faz toda essa coisa multifacetada, cheia de complexidade, eu falo, não, a sexualidade é sexo. Cara, isso é um pequenino fator, entende? Quer dizer assim, então se a pessoa, a criança, ela não tem sexualidade, tem, porque todo esse fator de afetividade. Ah, então uma pessoa que fica viúva e não se relaciona sexualmente, ela não tem sexualidade? Tem também. Muitos outros fatores que ela não tem relação sexual, entende? É um pequeno fator. Muito bem importante, bom. Um fator bem importante, mas é um pequeno fator, só uma parte. É um pequeno fator em meio a isso tudo. Isso, em meio a isso tudo. Trouxe. Exato. Meu Deus, fez assim, ó. Explode a cabeça. Explode a cabeça, a consciência, né? Sim. Pra gente olhar de forma diferente. Sim. Porque a nossa cultura é isso mesmo. Falou em sexualidade, a gente já liga a sexo, ao erotismo. Uhum. E agora fez uma explicação que abriu a nossa mente. Uhum. E como que atua, então, Débora, um sexólogo? O que ele faz? Como que é o trabalho de um sexólogo? Aí a gente vai ter várias vertentes, né? Vai ter o sexólogo que vai atuar clinicamente, que aquele sexólogo que é da área da saúde, um médico, um fisioterapeuta pélvico, outros profissionais da área da saúde, às vezes um enfermeiro, ele consegue inclusive fazer até consultas mais voltadas ali ao corpo humano e a parte biológica, vamos colocar assim. E esse sexólogo, ele pode inclusive fazer consultas mesmo, né? Analisar às vezes dor sexual, esse tipo de atuação. E existem sexólogos como eu, profissionais que atuam na área da sexologia, que têm uma
uma direção mais voltada para o comportamento humano. Eu, por exemplo, a minha atuação Como sexóloga cristã, ela é na base do aconselhamento, do ensino, e eu também atuo com prevenção ao abuso sexual infantil. Mas é educação sexual. Prevenção de abuso sexual infantil nada mais é do que educação sexual. Então, trabalho a educação sexual e o aconselhamento e o ensino. Eu acho fundamental que a atuação que hoje eu trabalho, porque eu faço palestras, faço workshops, principalmente se forem dentro de igrejas, dentro de comunidades, porque eu entendo que não dá para você separar, né, o ensino da sexualidade da igreja. Não tem como. Se a gente está falando que a sexualidade humana é a identidade do ser humano, a igreja tem que ser o primeiro lugar a gente falar disso. E a gente precisa ensinar os líderes, os pastores, os líderes, para que eles possam fazer corretamente os direcionamentos e os aconselhamentos, porque a gente escuta barbáries, né? Eu já escutei as coisas mais, assim, absurdas que você pode imaginar. Há muito tabu nisso tudo, muito né? tabu, muito tabu. E coisas assim, eu escuto coisas assim sobre aconselhamento dentro das igrejas, que eu falo, gente, tem certeza que essa pessoa estava bem no dia que falou isso para você? Porque coisas absurdas, né? Então, a gente sabe, né, que os pastores, os líderes, eles precisam desse conhecimento para eles poderem fazer o trabalho com a sua comunidade de maneira mais saudável, né? De maneira mais coerente, mais bíblica até. Instruir as pessoas, né? Instruir as pessoas de uma maneira mais correta. Porque muitas vezes a pessoa chega, por exemplo, tá vivendo uma relação dependente, ou tá vivendo um vício sexual, tem que orar mais, tem que jejuar mais. E não é sobre isso, né? Não é só sobre isso, não é que não seja sobre isso, mas não é só sobre isso. Porque a gente tem um monte de contexto que envolve, né? Como a gente falou, esse é um ponto que está disparando ali dentro de um vício, por exemplo. A gente vai sempre falar o espiral, né, da degradação que o Steve Gallagher fala, que é um autor que fala sobre vício sexual. Quando você começa a entender como é que chega nesse ponto do vício sexual e até do crime sexual, algumas pessoas elas vão caminhando, né? Desde a gente forma. A educação sexual é tão necessária, Rani, que hoje, ainda mais com a internet, nós temos formado abusadores. Os pais, a igreja, a comunidade, nós temos formado abusadores. Nós estamos entregando os nossos filhos para que eles tenham tantas questões e futuramente eles se tornem abusadores. É uma coisa assim, não estou dizendo que isso é um decreto, não é isso. Mas a gente precisa aprender, nós pais, nós pastores, nós líderes, nós precisamos aprender sobre esse assunto e aprender a proteger a nossa criança. A gente vê cada vez mais cedo. Outro dia estourou um caso, alguns meses atrás estourou um caso no Fantástico que foi absurdo. Um menino com 13 anos de idade, ele tinha uma rede de abuso, de pedofilia. Entende? Então, assim, como que o menino com 13 anos de idade consegue montar tudo isso e os pais não estão vendo? Então, tão abandonado que esta criança estava, né? Porque com 13 anos de idade ele está ali entrando na adolescência. De tão abandonado Sim. que ele estava. Ele estava com todo um esquema construído para adquirir conteúdo pornográfico infantil e os pais estavam alheios a essa situação. Então, assim, imagina esses pais, a dor, a dificuldade, só tá vendo o filho ali no computador o tempo todo. Então, entende? Forte isso, né? É pesado, sabe? A gente precisa entrar com intervenção quanto antes, ensino e educação sexual quanto antes. Porque quanto mais cedo, eu vejo muitos pais falando, eu não sei o que eu respondo para minha filha, eu não sei o que eu falo. Então, o sexólogo, ele entra nessa atuação. Quando ele vai trabalhar comportamental, ele vai trabalhar ensinando esses pais, esses professores, esses pastores sobre esse tema, né? Ajudando aí, por exemplo, eu na minha atuação de educação sexual e de aconselhamento, você é mãe, se você fala assim, não, eu quero ter ali um tempo de aconselhamento, porque eu preciso aprender a como direcionar minha filha nas próximas fases. Então, a gente pode fazer um aconselhamento,
né? Que não é uma terapia, é um aconselhamento, sempre com base bíblica, eu trabalho com a Bíblia junto, e aí eu vou te instruir, né? Então, essa é a minha atuação. Ah, o pastor tem uma igreja, vai fazer um trabalho com casais, eu posso ir lá e eu posso orientar. Ah, o casal vai ficar noivo, já orientei diversos noivos. Ah, vai ficar noivo, precisa de uma orientação, de como que vai ser o casamento, ou tudo que envolve o casamento, inclusive a relação sexual. Às vezes, nós atendemos, eu falo nós porque meu marido estava junto, um casal de noivos, que o casal os dois eram virgens de uma igreja super tradicional, eles não tinham noção de o que fazer, eles nunca tinham conversado sobre sexo, eles iam se casar, eles nunca tinham conversado sobre sexo, um com o outro. Estavam ali há uma semana do casamento. E o meu marido perguntou pro rapaz, você toma, a sua esposa, a sua noiva tá tomando anticoncepcional? Ah, eu não sei. Mas, cara, você tá aí menos de um mês do seu casamento, você não sabe se sua noiva tá tomando anticoncepcional? Eu vou perguntar. Então, você vê como que a coisa é, né? Então, eu faço esse trabalho todo, junto com os noivos, com casais também, para ir trazendo esse aconselhamento e esse ensino e esclarecimento. Quebra de tabu. Quebra de tabu. Você foi falando, foi me dando, assim, tantas perguntas no ar, tanta coisa que eu fui pensando. Eu tô realmente aqui na cadeira de aprendiz, sabe? Uhum. Aprendendo com tudo que você tá falando, Débora, porque é muito necessário. É muito necessário ter pessoas como você para estar nas comunidades, nas igrejas, falando disso e quebrando tantos tabus. E agora que a gente já entendeu, né, gente, o que é sexualidade, isso é muito bom. Falando nisso, antes da gente continuar nosso papo, deixa eu dar uma boa noite para quem tá aqui com a gente, porque, olha, tem muita gente aqui com a gente. Que coisa boa, gente. Renata Alvarenga tá aqui, Vanete Macedônia tá aqui também, boa noite. Graça Bittencourt tá aqui também, boa noite, Graça. Bael também tá aqui, marcando presença. Maristela tá aqui também. Daniela Rodrigues tá aqui com a gente. Maria Regina mandou um oi, Débora. Daniela Rodrigues, Fabiana Ferreira, Anne Gonçalves, Rogers Américo, Fabiana Ferreira, passando para prestigiar a Débora, feliz em poder conhecer um pouco mais de você. E muito bom ter vocês aqui com a gente, viu? A Graça também colocou aqui que orgulho ver que a Débora se tornou uma grande mulher. Orgulho dos pais, que eu amo, Rosinha e Omar. Neide tá por aqui também, minha mãe. Beijo, mãe. Vanete também colocou aqui. Débora, minha líder. Olha só, tá todo mundo em peso, viu, Débora? Veio acompanhar você aqui. Fátima Mariano. Quem é Fátima Mariano? Fátima, minha tia. Sua tia? Uhum. Porque eu falei, Mariano é parente. É parente. Um beijo, tia Fátima. Orgulho da Débora. Daniela também tá aqui. Muito bom. Maristela colocou excelente e necessário conteúdo. Parabéns, é verdade, né, Maristela? A gente precisa falar mais disso na nossa sociedade como um todo. Fátima também está aqui. Renata Alvarenga colocou. Hoje, alunos ainda do 7º, 8º e 9º ano já estão todos fazendo sexo. Tudo regendo do funk, aproveitando. E pergunto, o que você pensa sobre o funk nas escolas? Uma perguntinha do Renato, vamos responder logo, logo. Renato? Neide também tá aqui, é muito importante falar sobre tudo isso. Omar Mariano tá aqui também, meu pai. Queria colocar, olá, filha, feliz por ouvi-la. Érica Francé, boa noite. Boa noite a todos vocês, muito bom acompanhar aqui. Manda seu boa noite, seu carinho pra Débora. Tem pergunta também, manda aqui. Vamos continuar com esse bate-papo, porque tá muito bom, né, gente? Às vezes eu esqueço que tem microfone. Eu tô aqui só curtindo você falando assim, aprendendo, sabe? Porque eu sou mãe, e mãe, né, tem isso, a gente quer aprender ainda mais, porque vai chegar a minha fase de... Hoje a minha Rafa, que eu também tenho uma Rafa em casa, tem 5 aninhos, né? Mas vai chegar ainda a hora de falar sobre isso com ela e... Tô aprendendo. Já né? tá aprendendo. Não sei. Ainda vai chegar a hora, né? Acho que ainda não. Já tá tem fase, hora. Tem idade? Tem. Fala um pouco disso. Tem. Na verdade, a gente começa a educação sexual desde que o bebê tá no ventre. Falou, né? A afetividade. Vamos trabalhar a afetividade. Sim. E aí a gente vai ensinando aquilo que é para cada fase. Aquilo que a criança tem suporte. Aquilo que ela é capaz de suportar
de ensinamento. Em cada fase de né? amadurecimento. Eu não vou chamar né? a criança, exceto se ela for muito superdotada, para ensinar matemática, né? Ou química avançada para uma criança de 2 anos, né? Mas, assim, geralmente, a gente vai trabalhar as fases com a criança normalmente. Então, vamos dizer assim, a sua filha, né? 5 anos. Você não vai sentar ela numa cadeira e explicar para ela o que é a relação sexual. Se ela não te fez nenhuma pergunta, você não vai, ou se você não percebeu nada, porque a gente tem que trabalhar ela no quesito de afetividade. Então, o que você ensina para a criança em cada fase? Você pode fazer desde que nasce, bebê pequenininho ali, quando ele recém-nascido, você pode já ensinando limites corporais para essa criança, você pode ir ensinando para essa criança o respeito com o próprio corpo, vamos colocar a fralda, vamos guardar a sua parte íntima, vamos proteger isso aqui, isso aí você já pode ir ensinando desde pequenininho. E isso já é educação sexual, né? Isso já é educação sexual. E as pessoas, na verdade, elas não sabem. Então, você vai já tá ensinando. Aí, outra coisa que é legal de você ensinar. Aí, eu sempre falo assim, isso depende de família para família, de pessoa para pessoa. Então, outro dia uma mãe me perguntou, eu posso tomar banho junto com a minha filha? Eu estaria erotizando, né? Levando ela a um pensamento ou alguma coisa? Não, não estaria. Né? Se a sua filha tem 2 anos, tem 4 anos, não estaria. Se você lida bem com o seu corpo. Agora, se a sua criança, né? Ela tem ali 2 anos de idade e ela começa a olhar o seu corpo e fazer perguntas sobre o seu corpo. E você fica muito constrangido, você não lida bem com isso, então não fique sem roupa na frente do seu filho. É melhor que seja assim, do que você criar nele uma resistência ao corpo. Entende? Entendo. É melhor que seja dessa forma. Mas isso não é regra, isso é de família para família. Eu posso orientar que todas as famílias, todos os pais tomem banho com as suas filhas e todas as filhas tomem banho, todos os filhos tomem banho com suas mães? Não posso fazer essa orientação, porque eu não conheço cada família. Então, depende do contexto daquela família, de como cada pai, cada mãe lida com o seu corpo e com o corpo do outro. Então, o que a gente sabe? Que nesse trabalho com a criança, por fases, desde pequenininho você já vai, por exemplo, ensinar o nome certo das coisas. Então, você não ensina que a mão chama mão, que o braço chama braço, então você não vai ensinar que a vulva chama pepeca, periquito ou qualquer outro nome que você queira dar, florzinha ou qualquer outro nome. Borboletinha. A gente vê. Você até pode pôr um apelidinho. Eu até não recomendo que esse apelidinho seja uma coisa que existe. Por exemplo, eu vou chamar de florzinha, de borboletinha. Aí ela vê uma borboletinha, eu tenho uma borboletinha também. Então, confunde a cabeça da criança que está aprendendo. Agora, quer chamar de pepeca? Muitas pessoas chamam, por exemplo, de vagina, que não é o correto, entende? Aí você está ensinando errado, porque a parte exterior do órgão genital feminino chama vulva, não chama vagina. Vagina é o que a gente tem para dentro. E a parte interna. E muitas pessoas nem sabem disso. E aí, quando você vai explicar isso... Já ensinei errado, já abro aqui, tá? Porque a gente ensina errado mesmo. Já ensinei errado. E aí, não tem problema de você falar vagina, só que você tem que ensinar que a parte de fora é vulva. Entende? Você tem que ensinar também. Colocar nome às coisas. Dá o nome que tem. Porque o dia que essa criança descobrir que o nome não é aquele, falar, minha mãe é burro, meu pai é burro, ou minha mãe e meu pai eles não sabem das coisas, não vou contar as coisas pra ele, ou eles mentiram pra mim, alguma coisa vai desconstruir na cabeça dessa criança. Então, a gente tem que lidar com naturalidade. A não ser que essa criança um dia chegue e fale, mãe, descobri na aula que não chama florzinha, chama vulva, lá com 10 anos de idade, né? Que a criança caiu a ficha dela. Nossa, era um ET dentro da sala, coitado da criança, né? Aí você fala, filha, nossa, entende? Aí você aprendeu. É mesmo? Mas como é que é? Mostra pra mãe no livro. Que legal, aprendi. Então, se você tem essa humildade para receber, você fala, não, bobeira isso daí. Porque cada família lida de um jeito. E o menino a mesma coisa. Pode chamar de pinto, pode chamar de piu-piu, pode chamar de pipi, pode chamar? Pode. Desde que de vez em quando você ensina. Então, por exemplo, o menino tá lá, a menina tá lá, vão tomar banho. 2 anos de idade. 1 ano e meio, 2 anos de idade. Como que chama esse aqui? Mão. Como que chama esse aqui? Braço. Como que chama esse daqui? Copo. Né? Caneca. Vai dando os nomes para a criança lá na hora de trocar a fralda, com o que tem ali, com os objetos que tem ali. E como que chama o pipi? Pênis.
E como que chama, entendeu? Aí você vai dando o nome correto, nessa brincadeira, nessa diversão ali com a criança, né? Então, desculpa, foi nada. Um ser intruso passou por aqui. Passou aqui. Passou aqui. Tudo bem, tá tudo bem. Você põe aí um tempo. Partes. Entramos, voltamos. Pronto, gente. Sem problema técnico. Problema técnico. Vai dar Já tudo voltamos. certo. E a gente precisava gargalhar. Então tinha que tirar do ar. Mas, enfim. Enfim, voltamos. Então, você vai ensinando pra criança ali desde pequeno. E agora, eu sempre, engraçado, né? Eu tô fazendo uma especialização com a psicóloga Leiliane Rocha, que é uma... né? Conhece o trabalho dela, né? Maravilhosa. E o curso dela é o Master EZPAS, né? Que é Educação Sexual e Prevenção ao Abuso Sexual Infantil. Um curso maravilhoso. E esse curso que eu estou fazendo, ela quebra um tabu que também eu tinha, que era essa coisa de achar que a gente vai falar sobre sexualidade com a criança a hora que a criança pergunta. Ela fala, não espera a criança perguntar, não. Você já vai falando, desde pequenininha, essa educação sexual e vai trazendo esse conhecimento. Então, ali com 5 anos de idade, você percebeu que a criança um dia viu você e seu marido dando um abraço. A gente namora, a gente se ama, a gente tem esse carinho um pelo outro. Então, você já pode começar a falar sobre isso. E eu falo, eu sou muito livre para falar sobre esses assuntos. Na minha casa, nunca teve tabu. Sexualidade nunca teve tabu. O meu pai e minha mãe, a gente sempre foi muito livre, assim, dentro de casa, nunca teve essa coisa. Mas o ambiente da minha casa era um ambiente saudável, que permitia isso, né? Que permitia. Eu tomei banho com meu pai até grande. Isso era um ambiente que podia isso acontecer, Sim. né? E sempre muito livre. Minha mãe, ela falava livremente com a gente, é claro, em cada idade, tanto que eu não tinha curiosidade. Eu lembro que um dia eu tava com uma criança menor, devia ter, sei lá, meus 12 anos, e um menino. E o menino, ele ficou bravo comigo. Ele falou assim, você fica quieta, senão eu vou dar um chute no seu saco. Aí eu olhei pra ele e falei, mas eu não tenho saco. Aí ele falou assim, como não tem saco? Tem o quê, então? E eu falei, ué, você pergunta pra sua mãe. Imagina, eu ali 12 anos, e o menino me faz uma dessa. E eu falei, mulher não tem saco. Aí minha mãe tava no carro e ela deu uma contornada na história e falou, menina, é diferente e tal. Depois você pergunta pra mamãe, né? Não quis entrar ali na explicação pro menino, mas foi engraçada a situação. E eu fiquei pensando, falei, como que ele não sabe, gente? O menino, né? Não sabe que menina não tem saco. Então, assim, esse menino nunca tinha visto a mãe sem roupa. Então, ou então a mãe nunca tinha explicado pra ele, né? E às vezes é mais fácil a gente se omitir, permitir que a nossa criança seja educada pela vida, né? Deixa que uma hora vai aprender. E eu fico longe desta responsabilidade, porque é mais cômodo para mim, enquanto pessoa, né? Não ter que abordar certos temas com a minha criança. Então, para cada fase da infância, nós vamos ter um trabalho com a prevenção ao abuso sexual infantil e a educação sexual. Então, ali de 0 até 2, ali de 3 para frente, né, dos 2 até os
4 anos, mais ou menos, é uma outra conversa. De 5 até 7, a gente vai ter uma outra conversa, que já é uma conversa melhor. A gente já vai trabalhar mais o respeito, a gente já vai trabalhar mais o limite corporal, a gente já pode trabalhar mais claramente com essa criança a respeito dos órgãos sexuais, a gente já vai deixar claro para essa criança. Então, mas você sabe, né, que não chama pinto, né? Chama pênis, né? Você sabe, né? Então tá bom, então beleza. Já ir né? trabalhando os nomes mais corretos. claramente isso, né? E ali, a partir de 8 anos, por ali, a gente já vai ter uma outra conversa que já é preparando essa criança ali para a próxima fase, que é a fase que ela vai entrar no erótico sensual, que são os... Não é que a criança, não tô falando, que a criança pré-adolescente vai sair erotizando, não é sobre isso, mas o erótico sensual é a hora que entra o romântico na vida dela, outros contextos, ela começa a fantasiar, ela já tem cognitivo para isso, fantasiar não sexualmente, vamos lembrar, a criança, ela só vai pensar sobre isso se ela teve acesso de alguma maneira, né? Então, ela vai ali na entrada da adolescência dela, ali na puberdade, quando ela começa a receber os hormônios, que são os hormônios sexuais, ela vai começar a fantasiar relacionamentos. Tanto que quando você conversa com a sua filha de 5 anos e fala para ela, às vezes, sobre um beijo, ela fala o quê? Eca, sabe? A criança dessa idade, geralmente, ela fala, eca, que nojo. Com 10 anos, eles não falam eca. Eles perguntam quando que eu posso namorar. Sabe? Aí eles falam, quando que eu posso namorar? E às vezes vão perguntar até quando que eu posso fazer sexo. Porque eles já começaram a ter o conteúdo. Eles já têm capacidade de lidar com esse conteúdo. E hoje ainda mais tendo acesso às redes sociais. Tendo acesso às redes sociais. A internet. Que eu falo, hoje em dia, não dá para você ter mais essa posição de se omitir no conhecimento para o filho. Porque ele tem acesso a isso aqui, a essa ferramenta, o celular. E aí, se ele não tem acesso, é o amigo que tem, e é o amigo que fala. Então, a gente diz assim, alguém vai ensinar seu filho. Sim. Pode ser você, ou pode ser outra pessoa. Então, alguém vai ensinar. Quem que é que vai ensinar? Escolha. Né? Essa escolha é uma escolha que os pais têm que ter. Quem é que vai ensinar meu filho sobre isso? Eu vou deixar que a escola ensine, que o amiguinho ensine, que o amiguinho tem muita experiência, né? O amiguinho de 10 anos, ele sabe com certeza mais que todo mundo. Então, ele vai aprender. Sempre tem um coleguinha na escola que sabe sobre esse assunto. Outro dia, uma professora trouxe para mim que a criança ali com 3 anos, 3 para 4 anos, não, acho que 3 anos, é isso mesmo. A criança, ela teve um ato de beijar outra criança. E aí, e não foi assim uma coisa na inocência. Foi assim, fez assim, num lugar escondido, fez aquilo ali, entendeu? E falou, não é para contar. Então, sabia que estava fazendo uma coisa que não é certa, sabe? E aí, a professora traz isso para mim, falando assim, como é que faz nesse caso, né? Como que a gente age nessa situação? É uma situação muito delicada. Por quê? Por que esta criança está fazendo desta forma? Então, como eu disse, temos 2 aspectos principais, a afetividade e o erótico sensual. O erótico sensual é para entrar na vida da pessoa na puberdade. Não é para entrar antes. Aí a gente tem um problema. A gente tem questões, não é um problema, a gente tem questões. Quarto compartilhado, cama compartilhada, quando os pais não preservam a relação sexual e as carícias na frente dessa criança. A gente tem uma questão, que a gente está erotizando essa criança. Essa criança não tem capacidade de lidar com isso nessa fase da vida dela. Então, ela vai repetir esse comportamento. Ela né? vai replicar. Ela vai replicar, ou ela não sabe o que fazer com aquela informação. Sim. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. A gente precisa tomar esse cuidado com a criança. A criança, ela precisa somente da afetividade ali nos primeiros anos de vida. Né? E é muito, muito delicado, né? A gente... Não estou falando que não possa fazer o quarto compartilhado ou a cama compartilhada. Mas se você quer manter a saúde do seu casamento, o seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, então como é que você faz isso com uma criança dormindo no seu quarto 24 horas? Eu sei que tem pessoas que não têm outra opção. Que os pais precisam que a criança durma no mesmo quarto que eles porque não tem outro quarto dentro da casa. Ok, então a gente vai ter que arrumar outro lugar para namorar. Né? Na frente da criança a gente faz carinho, não faz carícia. Entende? Eu posso dar um beijo no rosto do meu marido, não vou ficar beijando a boca dele, um beijo de língua na frente da criança. Nunca. Sabe? Mas nunca. A criança não tem capacidade psicológica, cognitiva para lidar com
a carícia. Ela não é. A carícia, ela é o despertar para o sexo. Eu vou erotizar essa criança para quê? Né? Então, é um ponto de atenção para pais. Então, eu quero proteger minha criança de abuso sexual, eu não quero que minha criança seja erotizada fora do tempo. O que eu faço? Então, separa isso na sua cabeça. Afetividade, erótico-sensual. Eu preciso trabalhar exclusivamente a afetividade. Afetos. Relações de afeto, de respeito, para que quando ela chegue no erótico-sensual, ela leve o afeto para esta relação. Né? Ela leve primeiro o afeto. E a consequência disso vai ser uma relação saudável. Romântica. E você falou sobre a questão do abuso sexual também. Como que nós, pais, podemos prevenir uma situação como essa? O caminho, ele é longo, né? Nos dias de hoje, assim, eu falo, a gente não tem como botar a criança dentro de uma bolha. Você não tem como impedir. Eu dormi na casa de muitas pessoas. Eu tive muitas oportunidades de viajar com pessoas, de fazer coisas. Eu lembro disso, sabe? Também. Minha infância dormindo na casa de tios e tudo mais. E hoje, de verdade, minha posição como mãe não. super insegura. Eu também fui bem insegura com a minha Rafa. Com a minha Rafa eu fui bem insegura. Hoje eu tenho também o Pedro Lucas e realmente eu sou bem insegura em relação a deixar dormir na casa de outra pessoa, né? Hoje eu sou bem, ainda mais depois de fazer o curso com a Leiliane, fica mais ainda a orelha em pé. Mas é claro que você não vai demonizar todo mundo agora, não, em lugar nenhum pode estar, porque todo lugar não é sobre isso. É sobre você conhecer sua criança e olhar para ela. Então, o que eu fazia com a minha filha? Eu vou falar da minha filha aqui, né? Porque eu já tenho um histórico. Eu conhecia a minha filha, eu conheço ela até hoje. Então, a Rafaela, ela tem meu olho sobre ela. Se ela entra em casa, o jeito que ela entra em casa, eu sei. Tem alguma coisa que está fora do radar aqui. Então, o abuso, mais de 80% dos casos de abuso sexual acontecem dentro de casa. E uma boa parcela disso acontece, inclusive, dentro do quarto da criança. Meu Deus. Então, são pessoas de muita intimidade. Não são pessoas de fora, sabe? Não é o dia que você deixou lá, que foi e que aconteceu. Pode acontecer, acontece. Acontece dentro de parquinho, de lugar onde você vai jantar e deixa a criança lá. O pedófilo, gente, ele encontra, sabe? Ele tá buscando o caminho dele, né? Ele tá fazendo. O viciado sexual, ele encontra o jeito dele se expor, sabe? Então, a pessoa, ela vai encontrar o jeito de fazer de encontrar o caminho dela ali para ela cometer o crime que ela quer cometer. E o que a gente vai fazer agora? Como que eu posso prevenir minha criança? Bom, conhecendo minha criança, ajudando minha criança com alguns limites. E sim, tem dinâmicas que você faz, que você ensina a criança a correr, a falar, a contar para alguém, a conhecer o corpo dela, a pôr limites. Só que uma coisa eu quero dizer assim, Rani, quero deixar isso bem posto aqui. A criança nunca é responsável pelo abuso sofrido. Por quê? Porque eu vejo muita gente dizendo assim, vou ensinar meu filho artes marciais porque nunca ninguém vai encostar nada. Tá bom, aí você ensinou seu filho com esta fala. Vou te ensinar sobre artes marciais porque daí você, se chegar alguém, você chuta, você... Cara, a gente tá falando de alguém muito manipulador. De alguém que é mais forte do que essa criança. Sabe? Uma pessoa que é próxima, que tem confiança de alguém que ela dela. confia demais, é muito manipulador. E você imagina, cara, ele ganhou tanto a confiança dela que ele conseguiu fazer com que essa criança acreditasse que aquilo lá era algo bom para ela. Mas você acha que ela vai brigar? Tem inúmeros relatos de pessoas que foram sexualmente abusadas por pessoas próximas e que falaram assim, eu não quero que faça nada contra essa pessoa porque era o avô, era o tio, era o padrinho, era o vizinho querido. E, cara, você vai fazer essa criança agora chutar essa pessoa? Ela não vai chutar.Ela ama aquela pessoa. Entende? E talvez você, como pai, como mãe, você também ama aquela pessoa. Por isso que a gente, às vezes, a gente sabe que 80% dos casos de abuso sexual acontecem em casa. São super subnotificados. A gente não tem todas as denúncias. Ah, tá bom, se eu descobrir que meu pai querido abusava de alguém, eu vou denunciar. Eu vou denunciar, gente. Você tá entendendo? E vou fazer um escândalo na minha família, é melhor ficar quieta. Eu peguei esse dado, Débora. Peguei esse dado do Disque 100, 2022, teve 17 mil casos informados de abuso, ou seja, colocam como 10%, porque 90% não são informados. Isso, exatamente. Não tem, a gente não tem a informação real, né? E lembrando que você tem aí 20 anos após você fazer 18 anos para você denunciar um caso de abuso sexual sofrido na sua infância.
Em 20 anos após você ficar maior. Após os 18. Após os 18. Você tem até 38 anos para você denunciar o abuso sexual sofrido na sua infância. Então, a gente tem bastante tempo aí para a gente poder fazer essa denúncia. Por quê? Porque entende-se que a pessoa que sofreu abuso sexual, eu já atendi vários casos de pessoas que sofreram abuso sexual mesmo com 30, com 40, com 50, não conseguem falar sobre isso. Se fosse uma coisa fácil de falar, as pessoas falariam, gente, né? Mas é tanta manipulação na cabeça desse serzinho, dessa criança, que isso muda completamente o destino dela. Quem esta pessoa seria enquanto adulta se ela não tivesse passado por essa erotização na infância? É algo muito grave. É algo muito sério isso. A gente mexeu na identidade desse ser humano. Entende? Então, assim, não dá pra você falar assim, nossa, mas por que não contou pra ninguém? Não contou pra ninguém porque era uma criança. Né? Não contou pra ninguém porque foi manipulado. Não contou pra ninguém porque teve medo. Não contou pra ninguém por tantas coisas. Né? Tantos motivos. Por tantos motivos. Né? E isso afeta. Aí essa pessoa vai crescer, ela vai desenvolver relacionamentos românticos, às vezes relações dependentes, às vezes relações abusivas, às vezes relações que não se firmam, né? Às vezes vícios em diversos... Ah, mas eu conheço muitas pessoas que foram sexualmente abusadas, são muito bem, são super resolvidas na vida. Tem casos de pessoas que conseguem ressignificar isso de uma forma que é absurda. E isso também depende de como a família, às vezes, de origem lidou. Sabe? Então, a educação sexual, se os pais eles conseguem trabalhar bem isso dentro das suas cabeças, né? Porque a gente não tem controle sobre o que vai acontecer com o nosso filho. Ninguém está livre do abuso. A gente costuma dizer que o abusador ele não tem cara, você não sabe quem é o abusador. Então, a gente não tem essa informação. Então, como eu não sei quem é o abusador, como o abusador não tem cara, e como eu não tenho controle sobre todos os aspectos da vida do meu filho, né? Então, a gente estuda não só para prevenir o abuso sexual, mas também para conseguir lidar com situações caso aconteça. Entende? Também para conseguir lidar com o máximo possível de redução de danos, caso aconteça. Caso isso aconteça. Né? E nem por isso nós vamos nos tornar, colocar a criança numa bolha e nos tornar os loucos, né? da prevenção do... Não é isso, a criança precisa viver. Deixa a criança intocável. Né? A criança intocável. Nossa, eu não podia nada, que criou outro trauma. Eu não pude não se relacionar com ninguém. Não fazer nada, não podia. Não posso fazer nada, porque minha mãe tinha tanto medo de eu ser sexualmente abusado que hoje eu não me relaciono com ninguém, vivo isolado no mundo, né? Então, é meio delicado, né? É delicado. É possível isso, né? Para lidar com tudo isso, com essa educação dos nossos filhos. Tendo esse cuidado, essa atenção. Mas isso é muito importante que você falou, Débora, esse olhar, sabe? Saber olhar a tua criança, ter sensibilidade quando você enxerga que algo não está bem com ela. E lembrando que o abuso sexual... não é só contra criança, é contra adolescentes também. Então, os adolescentes também são facilmente violados, manipulados e abusados, né? Então, a gente precisa também ter esse... Porque a gente acha que né? Já passou do perigo. E não vai passar por isso. Não, acontece muito, sabe? Com pessoas, porque o adolescente, a gente fala assim, a criança, ela vai ter uma fase ali com até alguma idade em que o coração dela é inteiro do pai e da mãe. A criança é inteira do pai e da mãe. Quando ela entra na adolescência, ela muda. Ela já não é mais do pai e da mãe, ela é do amigo. Ela escuta pai e mãe até tal idade, até entrar na adolescência. Quando ela entra na adolescência, ela muda o ouvido dela muda de direção. Ela passa a escutar o amigo. Ela passa a escutar... Então, é por isso que é difícil pra gente. A gente tem um tempo pra gente fazer essa formação desse filho. Quando a criança cresce e se torna adolescente, que ele ainda não está pronto. Hoje, os estudos mais recentes falam que o córtex pré-frontal termina de se formar ali com 25 anos de idade. Então, a sua capacidade cognitiva, ela não termina ali com 12 anos de idade. Entendeu? Com 25 anos de idade, a pessoa ainda está com... Agora que ela começa a entender a vida. Sabe? Então, isso é muito doido. Eu tenho ali a Rafaela com 23 anos, a gente tem dia que ela é a pessoa mais madura do mundo. Tem dia que ela chega em casa, nossa, gente, isso é praticamente, né? A pessoa poderia estar morando em outro país sozinha e se virando. No outro dia parece que é uma criança de 5 anos. Então, você tem que ficar lidando com essas diferenças, né? E que
É difícil pra gente, como mãe, como pai, porque os filhos que são fora da curva, mas eles necessitam da gente de qualquer maneira, De sabe? qualquer forma. De qualquer maneira, de qualquer forma, você vai atender seu filho, você vai ajudar seu filho. Eu preciso da minha mãe até hoje, tem dia que eu ligo, né, pra Com pedir, certeza, tem dia que né? a gente quer, não, tô aqui, vou lá na casa. Então a gente tem essa coisa, né? Então a criança, o adolescente, eles precisam do nosso olhar. Eles precisam, mas é difícil, é cansativo. É isso mesmo. É difícil e é cansativo, né? Você está formando um ser humano, Um ser né? cidadão. Formando uma pessoa emocionalmente que vai ter suas dores, suas questões, né? Meu Deus, gente, vocês estão aprendendo assim como eu? Não tem como não estar aprendendo. E tá aqui com muita pergunta, viu? Temos Mano. aqui bastante perguntas. Vou fazer. Ellen Patrícia, um beijo pra você. Muito bom ter você aqui com a gente. Já mandou aqui uma pergunta também. Vamos fazer essas perguntas do chat aqui, mas Vamos. eu quero continuar, porque assim, que nem agora a gente falou sobre crianças e adolescentes, mas eu sei que você também tem um trabalho com casais, Uhum. com noivos. E qual que é o seu maior desafio hoje para lidar com esses adultos, né? Que eu Uhum. falo que já são adultos que muitas vezes vieram, né, de uma infância, muitas vezes com traumas, sem traumas, mas como que é o maior desafio hoje, Olha, Débora? quando a gente começa a trabalhar com os casais, com os noivos especialmente, o que eu acho assim, mais desafiador é eles entrarem numa relação de intimidade real, né? Tem até um livro que eu acho muito interessante, Falsa Intimidade, e esse livro, ele fala sobre isso. Ele fala que no Éden nós tínhamos uma intimidade perfeita, aqui na Terra pós-queda nós temos uma intimidade real, uma intimidade possível, né? E as pessoas, elas vivem uma falsa intimidade. Então eu vou pra cama, eu faço sexo com alguém, mas eu não me desnudo emocionalmente para esta pessoa. Então as pessoas não conhecem de fato, a pessoa com quem eu me relaciono não conhece de fato a minha dor, minhas questões. E quando a gente começa a trabalhar com os noivos, que estão ali à véspera do casamento, que já estão à flor da pele. A flor da pele, com tudo Com acontecendo. toda aquela coisa. E você começa a trazer questões mais profundas sobre o relacionamento deles, sobre eles mesmos como ser humanos, sobre a relação deles com os pais, sobre tudo que o casamento vai trazer, sobre todos os confrontos. E a gente começa a trabalhar isso. Antes da gente chegar na relação sexual, né? Que, inclusive, esse livro ele traz essa questão, né? Que muitas pessoas vivem essa falsa intimidade, vivendo esses relacionamentos e, por isso, inclusive, adulteram. Porque é mais fácil eu adulterar e viver um relacionamento sexual fora do meu casamento, com alguém com quem eu não vou ter, às vezes, até uma prostituta, algum garoto de programa, do que eu me envolver emocionalmente com alguém que me conhece, com alguém que sabe, que olha pra mim e sabe que eu não tô bem e falar a verdade, né? Esse livro ele traz assim, dizendo que Adão e Eva eram tão íntimos um do outro, que eles estavam nus e não sentiam vergonha, né? Então você imagina que nível de profundidade, de intimidade, de conhecer da alma, né? Um do outro ali, antes do pecado chegar. E aí, após a queda, a gente vive esta vida tentando suprir esse vazio emocional. Então, quando a gente começa a trabalhar com os noivos, com os casais, e a gente começa a mexer nisso, o meu maior desafio é vencer o medo desse casal terminar. Porque já aconteceu de eu trabalhar com casais que terminaram o relacionamento ali, noivos, e eu falar, meu Deus do céu, gente, olha, será que eu tô fazendo a coisa certa? Acho que é melhor... Não casaram. Para com esse negócio. Para com esse negócio, eu não quero mais mexer nisso, sabe? Porque assim, fala, caramba, eu vou começar a falar sobre coisas aqui, a pessoa vai terminar o relacionamento. Não era essa a ideia era levar o casamento, sabe? Mas você vê que o relacionamento não tinha profundidade nenhuma, era um relacionamento raso, ou seja, na hora que entrasse no casamento ia acabar em separação de qualquer jeito, né? Sim. Então, para mim, o meu maior desafio é vencer o meu medo, é conseguir ser verdadeiro e trabalhar esse casal de maneira que eles consigam ali adquirir uma intimidade real, intimidade possível, né? Que é possível pós-queda, né? Perfeito nunca vai ser, mas a intimidade real, né? Minimamente possível, né? Tem um autor que é uma das referências que fala sobre vício sexual, Steve Gallagher. Ele fala sobre... Ele e a esposa, os dois trabalham vício sexual porque ele era casado e tinha essa questão de vício sexual, né? E cristão, tudo, os dois frequentando a igreja. E aí, quando eles entenderam, tanto que isso era dramático, estava acabando
ela tem até um livro, Quando o Pecado Sexual dele Machuca o Coração dela, né? São cartas que ela escreve para esposas de homens viciados sexualmente. E eles chegaram num nível de intimidade que se ele se sentir tentado ao ver, ao estar com outra mulher, ele chega em casa e conta para ela. E ela conta para ele. E eu falei, meu Deus, né? Que nível de intimidade, que coisa mais legal você poder falar isso. Intimidade, confiança, né? Confiança, eu estou me sentindo tentado, tem uma pessoa, tá mexendo comigo, tá falando, ora comigo. E aí os dois oram e o marido entra em cobertura espiritual e ajuda para essa esposa e acompanhamento para ela. E se for algo mais grave, eles vão ao pastores, a outras pessoas. Mas eu falo assim, não é todo mundo que consegue chegar nesse nível de intimidade, né? Mas eu falo assim, é o máximo que um ser humano, eu já acho que é outro nível, né? Às vezes a gente não consegue chegar nesse nível de intimidade, vai falar com outras pessoas sobre as nossas questões dentro do casamento. Mas dentro do que é possível, é interessante. Eu conheço casais casados há anos e que a esposa não fica sem roupa na frente do marido. Porque não gosta do seu corpo, porque tem vergonha. Conheço casais. Então, eu falo, gente, que triste. Eles estão juntos há Sei tanto lá, tempo, há anos. né? Há anos e não ficam, porque o marido não pode me ver, não pode ver o meu corpo desse jeito. Eu não gosto. Ou casais que dormem em quartos separados há anos. Eu fico pensando, né? Poxa, onde é que a gente se perdeu aqui nessa relação, né? Então, quando você vai aconselhar um casal que já é casado há mais tempo, é um pouco mais difícil, né? É um pouco mais complicado. Porque o casal casado há mais tempo, ele já tem muitas questões envolvendo ali aquela relação. Eu gosto mais de trabalhar com os noivos, né? Na preparação desse casamento, daquilo que eles vão encontrar. Eu já fazia isso antes de me casar, né? E algumas pessoas falavam, não, mas você não pode fazer isso, você não é casada. Então, tá bom. Aí depois eu me casei e meu marido falou, não, vamos junto. Falei, então vamos junto. E aí estão juntos. Mas isso é muito bacana, esse trabalho que você traz com os noivos. Porque hoje a gente vê isso, as relações muito superficiais. Uhum. E para construir um casamento, né? Para quem tem essa ideia mesmo de ter um casamento longo, né? Tá com a pessoa pro resto da vida, precisa dessa intimidade, precisa dessa profundidade. E como é importante trazer. E quando você falou assim, às vezes, né, dá o aconselhamento e separam, eu acho que é porque tinha que ter colocado luz ali, né? Eles perceberam, né, o quanto estava sendo raso, né, aquela relação. E já aconteceu também de relações terminarem e depois voltar. Então é bom. Sim. Terminou e voltou, então eles se Ficaram separaram, maduros, aprenderam, voltaram depois, entenderam o que queriam, né? Sim. Aí funciona também, né? Então o importante é que esse casal comece a entender ali que o casamento também, eu falo, casamento é pra gente adulta, não é pra criança. Né? Que trabalho maravilhoso. A criança, ela casa, ela tem a visão bastante romântica do casamento, né? E até idólatra. Especialmente dentro das igrejas, a gente tem uma visão muito idólatra de casamento. A gente acha que casamento resolve todos os problemas. Casamento não resolve problemas, casamento traz problema, né? Eu brinco. Casamento não resolve, isso é muito traz os problemas, né? Mas as pessoas têm uma visão bem idólatra mesmo da relação a dois. Tanto que a gente tem dentro das igrejas uma fala muito forte sobre a pessoa está encalhada, a pessoa está solteira, a pessoa não casou ainda, a pessoa deve ter algum problema, a pessoa isso, a pessoa aquilo, né? Então, essa pessoa precisa casar para resolver o problema, não só dentro da igreja, fora também, né? A pessoa não casou ainda, essa mulher, já escutou isso? Essa mulher escuta muito isso. E não é só no ambiente de igreja, não, em todo lugar. Já escutou assim, aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem um estado bem machista, né? A gente escuta, pode falar aqui, rasgada. Pode. Mas as pessoas falam assim, essa daí tá precisando dar, né? Então, as pessoas falam isso, caramba, né, gente? Será que, então, a relação sexual resolve realmente o problema de uma pessoa? Talvez resolva uma outra questão, mas não é isso. Quando você tá numa relação que ela se torna uma relação pesada pra você, ou que você entra num relacionamento com aquela expectativa super alta, você vai fazer sexo todo dia, o dia inteiro, feliz, né? E aí você chega lá na vida real e não é isso. Você tem uma rotina de vida. E aí, poxa vida, né? Tem pessoas que não entendem essa questão de uma maneira tranquila. Que o relacionamento é a convivência de dois, né? De dois com as suas culturas, de dois com suas dores, de dois... Tudo potencializa no casamento. Inclusive os problemas, né?
A parte Sim. boa também não, o casamento é ótimo, gente. Olha, eu sou feliz, eu fiquei 15 anos solteira esperando me casar. Então, eu sou muito feliz dentro do meu casamento, tenho um Você marido teve maravilhoso. Rafa, Aí ficou fui pra 15 igreja, anos. aí as pessoas me perguntavam, "Dona, como que você vive sem sexo?" Porque o sexo não era um ídolo na minha vida, entendeu? Não era um Você essa ídolo. pergunta, Ah, Débora? gente, todo dia, né? Nossa, por que que você conseguiu? Como é que você conseguiu viver tantos anos? Porque o sexo não era um ídolo na minha vida, nunca foi um ídolo na minha vida. Agora, isso não gostava de sexo? Gostava de sexo, mas se o sexo é pra dentro do casamento, se a proposta de Deus é que você celebre o deixar de estar só, junto com a pessoa com quem você se relaciona sexualmente, então, dentro do casamento, e a Bíblia ela é um livro que proporciona, ela faz essa nuance do relacionamento, ela dá esse spoiler pra gente do projeto de Deus, né? Você vai se relacionar com uma pessoa, você vai se casar com essa pessoa, e dentro desse casamento, olha que legal, além de ter alguém te acompanhando na vida, para você ter uma intimidade real, você ainda vai poder fazer sexo. Olha que legal, entendeu? E não o contrário, né? Você falou aí da pergunta, que acho que foi o Renato que fez, o que acha de alunos de funk? O funk, ano, ele é uma dança erótica, né? Se a gente não vai levar a erotização, ela é perigosa. Quando você bota uma criança ou um pré-adolescente que ainda está sendo trabalhado na afetividade para fazer uma dança erótica, uma dança que é uma simulação de sexo, quando dentro, em alguns lugares, inclusive, acontece o sexo durante os bailes funks, né? Quando você bota o adolescente neste meio, você está erotizando e tornando uma coisa que é linda, que é perfeita, que foi feita por Deus, de maneira como se fosse algo comum, banal, sabe? É isso que você está fazendo com esse adolescente, que não tem capacidade cognitiva de lidar com isso. E aí, o que ele entende? Quero prazer, vou buscar esse sexo. Quero afeto, vou buscar o sexo. Então, ele vai objetificar pessoas, né? A chance disso acontecer é bem grande, né? É bem grande. Então, eu acho o funk uma coisa delicada, sabe? Eu acho que ele não é uma dança para crianças. Ele não é uma dança para crianças nem para adolescentes. E nem para adolescentes, né? Na verdade, eu penso que talvez nem para adultos, mas se os adultos quiserem fazer isso, cada um é responsável pela sua vida. É maior, é vacinado, faz o que quiser, né? Agora, eu como mãe, eu não aprovaria minha filha, não incentivaria minha filha adolescente ou meu filho, criança ou adolescente, ouvindo. Tanto que tem um funkzinho infantil, de musiquinha de criança. E teve um dia, o meu filho, ele, em algum lugar, ele aprendeu. E ele dançou aquela música. E quando eu vi aquilo, meu sangue subiu. Eu tava até na casa da minha cunhada, eu falei, cara, onde que ele aprendeu esta merda? E ela falou assim, menina, e você sabe que a coreografia não tem nada a ver com isso? A coreografia era bem bonitinha, não tinha nada. Só que alguém ensinou em algum lugar que fugiu dos meus olhos, ele a fazer a dança com movimentos de dança de funk. Então a gente tá falando ali de uma criança de um ano e meio. Eu fiquei assim, eu falei, né? O que foi isso? Isso nos revolta, né? Não, imagina. Né, da vontade de ir em todos os lugares por onde ele passou no último mês e enforcar todo mundo. Quem foi que ensinou? Né? Quem foi que ensinou? Mas a gente não pode fazer isso, né? Não dá pra criar na bolha. Então a gente só segura a musiquinha. Segura a musiquinha. Segura a musiquinha. Contornar a situação ali. A situação. Sem fazer escândalo na frente da criança, né? Todo aquele meu ódio foi... Olha! Que legal! E por dentro... Aquela vontade de matar dois, né? Mas tá bom. Débora, eu fico aqui pensando, como é essa tua atuação como sexóloga cristã dentro das igrejas, quebrando tantos tabus, porque eu falo, dentro da nossa sociedade já tem muito tabu. Porque, eu pesquisei, eu fiz lição de casa, 53% dos brasileiros, Datafolha, diz ter postura conservadora ao falar sobre sexualidade. Na verdade, não se falam, né? Aquilo que a gente estava conversando. Não fala com criança, não fala com adolescente.
a pessoa cresce nem Se cria por entendendo, ela se mesma. cria por ela mesma, né? Uhum. Então, a nossa sociedade ainda tem muito tabu. Uhum. Dentro das comunidades cristãs, também, maior ainda, né? Eu fico pensando lá naquela senhorinha que você ouviu lá na tua adolescência, Ela não sabe? era uma senhorinha. Ah, ela não era uma Não, senhorinha? ela tinha 20 e Pois poucos bem. anos. Meu Deus, ela tinha 20 Ela e tinha poucos 20 e poucos anos, era super jovem. Você vê? Você me contou a história. Você eu imaginou só me uma veio senhorinha uma de coque? senhorinha Não, de coque, era uma de bengala. Uma Querendo moça te dar uma super bengala. jovem. Super jovem. Super jovem. Aham, extremamente conservadora. Extremamente conservadora. Aham. E a gente tem muitas pessoas assim, não dá mais pra falar que é senhoras conservadoras, né? É. Jovens também, muitos Aham. conservadores. Como você lida? Como que é o teu trabalho pra trazer sobre isso? Então, como eu trabalho com a educação sexual e o ensino, né? Então, dentro das igrejas, quando a igreja me chama para falar, ela já vem com uma demanda. Eu quero que você fale com os jovens sobre relacionamento dependente, eu quero que você fale sobre namoro, eu quero que você traga uma palavra para casais, eu quero que você traga uma palavra para mulheres, para homens. Então ela já te dá um caminho. Ela já me dá assim. um caminho. Agora, se ela falar assim, não, vem aqui falar aleatoriamente sobre sexualidade, eu vou trazer a sexualidade à luz da Bíblia e o olhar de Deus para a identidade humana. Eu vou falar sobre isso, sobre identidade, é sobre isso que eu vou falar, né? Agora, geralmente dentro das escolas não, dentro das igrejas, que escola geralmente eu não atuo, dentro das igrejas, dentro das células, quando alguém me chama para falar, eles já trazem a demanda pré-feita, né? Para que eu fale sobre um tema específico. E aí, dentro desse tema, quando a igreja já abriu, aí a gente pode discorrer abertamente. Isso é uma coisa que eu não abro mão. Eu não importa qual o tipo de igreja que eu estou. Se eu estou numa igreja, e eu já falei em todo tipo de igreja, já falei desde igrejas super conservadoras, mais tradicionais, presbiteriana, Assembleia de Deus das mais tradicionais, já falei em igreja luterana, já falei dentro da igreja que eu frequento, que é a Saron Terra, em várias, já falei em igreja batista, já falei em vários tipos de igrejas. E daí dentro delas, porque a gente não está levando, porque essa é a quebra de tabu. Quando a igreja entende que eu não vou lá ensinar as pessoas a fazer sexo, já é bom. Se elas entenderam que a gente está falando sobre sexualidade, elas querem que vai falar. Sim. Elas pedem para ir falar. Elas falam, vem aqui na minha comunidade falar, você pode. Esses dias a gente foi estava conversando com um casal sobre outro assunto, e o casal falou, você não vai na nossa igreja para falar com os casais? Eu falei, vou na sua igreja falar com os casais, só chamar, né? E a gente vai, fala, não tem problema nenhum, não. Posso falar, é porque os casais, só que eles queriam que eu trabalhasse alguma coisa mais voltada para a relação sexual. Eu falei, tudo bem, a gente pode ir falar. Então eles falaram, que tão difícil, as pessoas têm problemas nessa área, eles não falam, eles não sabem o que dizer. Tá bom, vamos lá, vamos falar. Então, quando eles trazem essa demanda, já vem com esse pedido pronto. Agora, explicar para uma igreja que não entendeu ainda o que é o trabalho, aí é mais difícil. É para isso que eu abri o Instagram. Aí é muito mais complicado. Para poder começar a pôr lá algum conteúdo e as pessoas entenderem que eu não estou aqui para ensinar ninguém a fazer sexo. Entendeu? Entenderem de fato o que é a sexualidade humana, né? Apesar que eu abri o Instagram e não põe conteúdo. Não adianta, não adianta vai muito, terminar, mas isso a gente vai conseguir pegar esse podcast e cortar em mil partes. Isso mesmo. E trazer informação para as isso. pessoas. Uhum. Para que seu Instagram tem muita informação lá, sim, tá? Tem muita coisa lá, sim, tá? Vamos ver aqui as perguntas. Então, a gente já respondeu do Renato sobre a questão do funk. Agora, a Ellen Patrícia fez uma pergunta aqui. Como criar intimidade para o filho ter confiança para se abrir sobre esses assuntos mais íntimos? Uhum. Tem uma forma, Débora? É a construção da caminhada com esse filho, né? Então, lembra que a gente falou sobre a afetividade? É desde o início. Agora, você vai construir essa afetividade com esse filho. Você vai construir essa abertura de porta com ele para que ele consiga falar com você. Mas o pré-adolescente, ele não fala. O pré-adolescente e o adolescente, você vai bater na porta, você vai por ir sozinha. Entendeu? Com essa menina sozinha, você é a parede. Não te responde. E aí você tá falando, você tem que, eu falo assim, né? Até eu vi uma comparação uma vez que dizia que o adolescente, ele é igual o cachorro, a criança é igual ao cachorro, né? Que pula em você e brinca com você o dia inteiro, não se cansa. E o adolescente é igual ao gato. Você não pega o gato no colo e fala, vem deitar aqui agora.
entendeu? Vem na hora que ele quer. É na hora que ele quer, do jeito que ele quer, entendeu? No momento mais inadequado, né? Eu até falo assim, a minha filha, ela tá aí com 23 anos, já poderia falar assim, não, é uma adulta, mas ainda tem alguns comportamentos, são comportamentos adolescentes. Esses dias eu estava morta de cansada. Eu chego em casa, mãe, você tá ocupada? Opa, não. Tô aqui. Tô ótima. Senta aqui um pouquinho, queria falar um negócio com você e começa um assunto aleatório, falando sobre nada, aquele assunto que não te interessa nem um pouco, falando, sei lá, sobre a cor do céu. Aí você, nossa, que legal. Nossa, importante. Aí você tem que escutar, porque a hora que ele vem falar, você escuta sobre o céu hoje, você escuta sobre o cachorro amanhã, e uma hora ele vai falar outro assunto. Mas ele não vai chegar pra você e vai falar assim, ó, mãe, deixa eu te falar, tô gostando de uma menina, por exemplo, né? O menino ali de 9 anos pra frente. Mãe, tô gostando de uma menina, eu quero conversar com você, porque eu tô pensando que, sei lá, meu pinto ficou duro e eu gostei. Ele não vai falar isso pra você. Ele não vai falar desse jeito pra você. Ele não vai chamar você pra ter esse nível de conversa, né? Ele vai jogar uma sementinha. Aí você vai ter que ter uma capacidade de fazer isso brotar, entendeu? Frutificar para você achar outros caminhos e outros ramos ali para encontrar outros assuntos para chegar nesse assunto que você quer que ele fale com você, né? Então, é um pouco difícil, tem uma fase... Desafio, né? É um desafio, tem uma fase do adolescente que ele não vai falar mesmo. A criança de 5 anos não tá falando comigo, não. A criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos, é você que tem que falar com ele mesmo. Depois que entra ali dos 9 para frente, você tem que arrancar a fórceps, a informação. Ai, muito bom. Senhor Omar colocou aqui também um comentário. Alguém que a minha idade não permite guardar o nome diz que o ser humano é emocional e não racional. Muito bem. Daniela Rodrigues está aqui também, já ouvi muito isso. Tânia tá aqui Tânia Mara tá aqui acompanhando com a gente. Um beijo para você, Tânia. Quanto conhecimento, e não é? Verdade, né? E a Daniela colocou aqui também, fora a letra do funk, né? Renato fez um comentário que essa musiquinha do Pão de Queijo é tocada em todas as escolas. Essa mesmo. A gente tem um trabalho essa mesmo. Dificílimo em cuidar para que os nossos filhos ou alunos não escutem essa música. Eu desconfio até que essa musiquinha do Pão de Queijo, a minha criança escutou, e eu acho até que ele escutou dentro da escola que ele frequentava na época. E aí ele escutou essa musiquinha, tocou a musiquinha, e de certo, estava tocando aleatoriamente. Alguma criança mais velha deve ter dançado. Ele repetiu o movimento. Eu acho que é isso. Eu só posso pensar isso, que eu não acredito que as professoras ensinaram. Eu acho que não. Porque o toque da música é funk, né? É. E aí... Muito conhecimento, Débora. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Porque eu tenho coisas aqui para perguntar. Alguém mais quer complementar? Tá com alguma curiosidade? Manda aqui pra gente no nosso chat. Débora, sensacional. Avalanche, assim, de informações. Né? Esse vai ser um podcast que eu vou ter que rever. Vou assistir de novo. Como mãe, absorver todas as informações, assistir de novo, buscar uma orientação contigo também, porque eu acho importante isso. Nós, como pais, a gente nasce cheio de traumas, cheio de falhas. Sim. E muitas vezes a gente quer ensinar do jeito que a gente acha que está certo. E é por isso que quando alguém me pergunta, por exemplo, sobre eu ser sexóloga cristã, né? Até a pessoa me perguntou esses dias. É importante você ser sexóloga cristã, é importante as pessoas saber sobre isso. Realmente, porque quando a gente trabalha a identidade, a sexualidade à luz da palavra de Deus, é mais fácil você trazer nortes para as pessoas, nortear a pessoa dentro de algo, né, que é algo que vai fazer ela se entender melhor, ela se encontrar melhor, à luz, é claro, do Criador. Tirar ali as idolatrias, os traumas, as crenças limitantes e fazer ela encontrar o propósito que Deus fez para que ela seja, né? Deus, eu acredito que Deus tem ali um propósito de vida para cada um. Acho que Deus não faz as coisas aleatoriamente. Não. Sem querer, nasceu a Ranieri. E agora? E agora? O que eu faço com ela? Não é assim, né? A Bíblia diz que antes de nós estarmos formados no ventre da nossa mãe, ele já tinha, né, nos planejado, né? Eu costumo dizer que Deus não sonha, Deus planeja, né?
Porque o sonho ele pode não acontecer, o planejamento ele vai ser executado, né? Então Deus não sonha, ele planeja. E dentro desse planejamento que ele tem para cada indivíduo, apesar da nossa história, apesar da boa vontade maravilhosa que os pais tiveram, a gente tem todo um contexto em volta, social, cultural, psicológico, religioso, que forma a gente como esse ser humano que a gente é. E que determina a nossa relação com Deus, nossa relação com nós mesmos, nossa relação com o outro. Em função disso, eu acredito que a primeira relação que precisa ser restabelecida é a nossa relação com Deus. A partir desse espelho é que a gente vai refletir as outras, sabe? Não é ao contrário. E as pessoas, elas estão tão perdidas porque elas estão relacionando com o outro para se encontrar com elas mesmas. E quem sabe, se sobrar tempo, a gente relaciona com Deus. Se for bom o relacionamento, eu agradeço. Todo mundo, gratiluz, gratidão, né? Todo mundo tá nessa vibe hoje em dia, né? Então, eu faço ali minha devocional de manhã, né? Porque eu sou uma pessoa boa. E aí, eu vou nessa linha. E aí, a gente trabalha dessa forma. Então, eu me relaciono com o outro do jeito que eu acho. Eu me relaciono comigo do jeito que sobra. E eu me relaciono com Deus, se der, né? Não pode ser isso, tem que ser ao contrário. O maior trabalho é restabelecer o relacionamento das pessoas com Deus. Ajudar elas a se enxergarem como Deus fez, para que elas tenham um olhar sobre si, um olhar correto também sobre si, ou pelo menos minimamente. E aí, para que a partir disso elas possam olhar para o outro. Eu pedi para você deixar uma mensagem. Cada dificuldade com relação à sua sexualidade no âmbito mesmo da palavra, como a gente disse, né? E como que você poderia auxiliá-lo, orientá-lo? Como que você poderia ajudar essas pessoas que buscam, que têm essa dificuldade? Eu tenho uma frase que eu uso muito, que é: busque ajuda, tem resposta para você. Né? Em algum lugar a gente vai encontrar essa resposta. Eu não sei todas as coisas. Tenho uma arrogância no meu coração de dizer que eu tenho a solução para todo e qualquer problema da sexualidade. Debruço sobre isso. Mas eu tenho certeza que, independente da dor, em Deus nós temos resposta. Eu tenho plena convicção disso. Quando a gente alinha, a gente traz a ciência para caminhar junto com a fé, a gente encontra muita resposta também. Então, eu sempre falo isso: busca ajuda, tem resposta. Hoje eu ainda consigo responder não todos, né? Mas eu consigo responder os directs que me mandam, eu consigo responder. Então, é só entrar lá no Instagram, Débora_Mariano, manda um direct, pede ajuda. Não está muito bem estruturada ainda, mas estamos arrumando, né? Entra lá, pede ajuda, fala qual é a questão. Se eu não souber fazer o aconselhamento, tiver condições de fazer, tem uma rede de pessoas no Brasil que fazem sobre todos os temas da sexualidade humana. Eu conheço e eu posso. Uma das coisas que eu aprendi na caminhada da sexualidade humana, do estudo da sexualidade humana, dentro das comunidades cristãs, é não trabalhar sozinha. A gente trabalha em rede. Tem um monte de gente em vários locais. Né? Então a gente direciona e orienta para onde a pessoa tem que ir. E hoje você está atuando nas comunidades cristãs, atua em escolas também, né, amor? Evito porque, como a base da minha atuação ela é uma base cristã, eu não posso entrar dentro de uma escola e utilizar a Bíblia. Então eu só vou atuar dentro das escolas se a escola for uma escola com base cristã e quiser o ensino com esta base. Se ela não quiser, então tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não precisa. Né? O meu trabalho ele não é laico. O meu trabalho ele é um trabalho cristão, posicionado com base da palavra. Né? Com certeza. E qual é o teu Instagram? Já fala aqui para as pessoas já começarem a seguir. @Débora_Mariano. Tem um underline. Ponto. Não, é underline. Débora_Mariano. Débora_Mariano. Deixa eu ver se alguém aqui trouxe mais alguma pergunta pra gente. Tá o Renato aqui, parabéns pelo podcast, uma ótima entrevista. Obrigada, Renato. A Neide Arcanjo também coloquei muitos ensinamentos nesse podcast. Muito, né, gente? Daniela também colocou aqui quanto conhecimento, muito conhecimento. Aprendi bastante, vocês também devem
aprendido bastante, porque, Débora, mulher, você precisa falar cada vez mais. As pessoas precisam te ouvir, a sociedade precisa te ouvir, desmistificar tantas coisas, tantos tabus, e ter tanto entendimento, né, sobre a nossa vida humana, sobre a nossa sexualidade humana. A gente entender que sexualidade não é apenas o sexo, apenas o ato, né? Tem um lugar mais profundo dentro do ser humano, e é nesse lugar que a gente precisa chegar, né? Um lugar mais profundo dentro da alma humana. É esse lugar que é o secreto do ser humano. Ali ele guarda os vícios, ali ele guarda as mentiras, ali ele guarda os tabus, ali ele guarda as crenças. E é esse lugar que o Deus, ele quer que isso venha à luz, ele quer que isso saia, né? Ele quer a gente na nossa inteireza, ele quer a gente inteiro, sabe, pleno. E não tem jeito. Quanto mais a gente mexe, vai sair uns bichos feios lá de dentro, mas depois fica bom, né? Depois a gente se torna um ser humano mais pleno, mais íntegro, né? É isso. Ai, que delícia de bate-papo com você aqui hoje, conhecer todo o seu trabalho. Tem um assunto que eu queria trazer aqui, que a gente não trouxe, mas que você trabalha nas suas redes sociais, mas eu acho importante, sobre o tráfico de pessoas. Porque nós somos aqui na região de fronteira, acontece bastante, infelizmente. Traz uma luz pra gente sobre isso também. O tráfico de pessoas, ele é um assunto bastante delicado, porque é tráfico, né? E ele é mantido, a gente sabe que mantido por pessoas grandes, são grandes negócios que giram, né? São bilhões que giram em torno da indústria pornográfica, em torno do vício sexual, na deep web, na dark web. Essas coisas que acontecem lá no bastidor, num lugar muito que a gente às vezes nem imagina que está acontecendo, eles são financiados, né? Inclusive pelo tráfico de pessoas. Então, as pessoas são roubadas, são levadas, são enganadas, e realmente aqui no nosso estado nós somos rota de tráfico por causa da região de fronteira. A gente é mesmo. Hoje está um pouco menor, alguns anos atrás nós chegamos a um ranking bem ruim. Mas é isso, a prostituição, a pornografia, ela financia essas coisas, sabe? Ela financia. Então, quando uma pessoa é levada para fins... É claro que o tráfico de pessoas ele pode acontecer por várias partes. Ele não precisa necessariamente ser para escravidão sexual ou para isso. Mas pode também ser para trabalho escravo, por exemplo. Acontece. Mas a maioria é realmente para isso, para que a pessoa chegue e ela vai trabalhar como escrava sexual, ou ela vai ser vendida, ou são crianças que são levadas e são entregues. E essa coisa acontece, não é uma coisa de ficção, não é uma coisa que não existe, essa coisa acontece. Que a gente só vê em filmes. Não, acontece de fato. E o que a gente tem que... Assim, criança, gente, aí eu vou falar assim, de cuidado. Criança é muito rápido, tá? Pra ela sumir de você. E as crianças somem mesmo. Especialmente as crianças. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Criança não é debaixo só do olho da mãe e do pai ou da pessoa que está cuidando. É na mão, sabe? A gente até fala assim, você segura a tua criança, se ele for pequenininho, tipo da idade do meu, a gente segura pelo punho, não é nem pela mão. Porque a mão, às vezes, eles soltam da gente. E pelo punho, você prende de um jeito no pequenininho ali que ele não consegue soltar, não. Então, vai em loja de departamento, que é muito grande, não solta a sua criança, sabe? A criança, ela vai brincar ali na rua, você até põe, se você considera a sua rua segura, você pode até deixar ela brincando se você estiver vendo, mas nunca a criança pode ficar sozinha. O adolescente, o risco dele é diferente. Ele cai em conversas através de jogos, ele pode querer ir, ele pode escolher ir. Nós atendemos uma situação familiar, onde um menino grande, já com 16 anos, toda a família estava sendo enganada. O menino estava prestes a ir embora daqui para jogar futebol fora, num país. Toda a família enganada. Você tem que ver o nível das mensagens. Era uma coisa tão bem estruturada que enganou todo mundo. Quando a mãe me mandou a mensagem e falou, Débora, olha isso daqui. A hora que eu vi, eu falei assim,
tá bom. Eu falei assim, isso aqui não tá bom, esquisito essa conversa. Por quê? Tinha uma frase que me chamou a atenção, e a frase era, precisa ir embora, tipo, quinta-feira. Falei, por que isso? Se tá chamando pra ir, pode ir mês que vem, gente, que desespero é esse? E aquilo me chamou a atenção e a gente conseguiu ali, eu consegui entrar no Instagram de alguém que já tinha morado no país e mandei uma mensagem, a pessoa respondeu, foi uma coisa assim de Deus. E a pessoa falou, eles estão levando pra tráfico, isso é golpe, isso aí não vai dar certo. E aí depois a gente descobriu que estava realmente rolando, mas era um negócio de trabalho escravo. Eles levavam o moleque lá pro outro país e chegava lá e perdia contato com o celular, perdia tudo e eu tinha que trabalhar, entendeu? Trabalho escravo. Então, assim, acontece. Então, o adolescente ele pode ser levado com outra conversa. Ele mesmo é enganado, né? Diferente da criança. A criança, ela é roubada mesmo. Meu Deus, como é forte isso. É forte. Mas a gente não vai criar a criança dentro de uma bolha, novamente, eu vou falar isso. Novamente, vamos falar. A gente tem que, né? A gente tem que conseguir. Forte, já né? morri de medo aqui. Não, dá um desespero, né? Um desespero. Mas a gente não pode criar a criança dentro de uma bolha. A gente tem que deixar a criança viver e brincar, né? De preferência onde os nossos olhos alcançam e se estiver na rua, quando sua mão alcança, né? É isso. E a gente não achar que essas coisas não acontecem de forma nenhuma. Gente, não pode viver num mundo cor-de-rosa, né? Outro dia a pessoa falou pra mim, eu acho que essas coisas não acontecem. Eu falei, então tá tranquilo. Cada um acha o que quer, ué. Mas acontece, independente de você achar ou não. Não é sobre o que você acha, né? É sobre esses contra fatos, não existe argumento. Não é assim a frase, então. É isso, contra fatos não existe argumento. Muito bom. Tinha que trazer esse assunto aqui, que é uma coisa que eu também fiquei super curiosa. Eu falei, não, precisamos trazer, falar mais para que mais pessoas saibam que isso realmente acontece. Que isso é um problema que ainda tem na nossa sociedade muito grande. Sim. E é algo, como você falou, é enorme, né? É uma organização enorme e é assim, né? Tem toda uma estrutura por trás onde você acha que vai estar indo para realizar um sonho, né? Como esse menino do futebol. E acaba numa situação como essa. Débora, como você é necessária, viu? Obrigada. Que gostoso estar aqui com você hoje, nessa segunda-feira, com tantas pessoas junto com a gente. Muito obrigada, viu, pela audiência de vocês. Muito bom mesmo. Tem uma pergunta aqui, viu? Anne perguntou se tem curso online vindo por aí. Olha, podia ter, pretensão? né? Porque, tenho pretensão. Porque podia, sim, levar esse conteúdo para mais pessoas, para mais comunidades, por que não? De forma online, né? É uma ideia. Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre isso? Vamos pensar. Será que vamos ter Débora Mariano lançando um curso online? É verdade, Débora, para que mais comunidades cristãs tenham o teu conhecimento com essa forma que você traz, com essas posições bíblicas também. Eu acho que a sociedade carece disso, sabe? São poucas pessoas, infelizmente, com esse tipo de trabalho, né? Falando sobre isso. A Bíblia diz, né? O povo perece por falta de conhecimento. Sim. Então a gente precisa trazer o conhecimento à luz. Santíssimo mesmo. Que coisa boa. Vanete tá aqui, eu tô aqui pensando no Pedro Lucas, lindo! Segura, mamãe, ai que gostoso. E Renata também colocou parabéns, Débora, podcast maravilhoso e esclarecedor. Obrigada, Renata. Vamos para a última pergunta? Para a gente finalizar hoje aqui? Que prazer. E já sigam lá, vou reforçar aqui, @Débora_Mariano. Isso. Lá no Instagram, lá certo? No Instagram. Muito conteúdo. Ela fala que não tem, gente, mas tem muito conteúdo, por favor, viu? E já segue a gente também lá no Instagram, Mulheres de Fibra Podcast, viu? Segue lá. E já não... se inscreve aqui também, viu? Se inscreve, compartilha esse episódio com outros pais, com outras pessoas. Tentar também, acho que é importante, né, a gente disseminar esse tipo de informação também, né, Débora? Com certeza. E o seu trabalho também, né? Disseminar ainda mais, que você tenha mais... Divulgar isso, né? É muito bom. Vamos para a última pergunta, então? Vamos. Débora, nosso podcast chama Mulheres de Fibra e eu quero saber o que é ser uma mulher de fibra para você. É uma pergunta importante. Eu acho que ser uma mulher de fibra é ser uma mulher capaz de ir atrás dos seus objetivos, de ir atrás dos seus sonhos, mas sem perder os seus princípios e seus valores, né? É conseguir fazer com que os seus princípios, os seus valores, aquilo que você acredita, possa coadunar com a sua vida profissional, com o seu propósito de vida, e você não ser uma pessoa de duas faces, né? Mas você ser uma mulher
íntegra, na sua totalidade. Acho que quando nós, mulheres, conseguimos esse nível de plenitude, né, de ser, de trabalhar, de viver os nossos sonhos, os nossos propósitos, dentro daquilo que nós acreditamos, a sociedade se torna melhor. Porque nós ecoamos, nós temos a capacidade de mudar ambientes. E uma mulher de fibra, ela é essa mulher, é a mulher que muda ambientes, é a mulher que transforma sua família, seu trabalho, de onde ela está, porque ela ecoa esses valores. Prazer ter você aqui hoje. Pode me dar sua mão? Com certeza. Muito obrigada. Foi muito bom ter você aqui. Foi muito bom ter vindo, nossa. E agradecer também você pela tua jornada, pela tua missão, viu? É muito lindo ver tudo isso, sabe? Você precisa realmente falar mais, entregar mais, porque você transforma. Como você falou que Mulher de Fibra transforma, você transforma consciência das pessoas, sabe? E isso é tão lindo de ver. Tantas pessoas aqui hoje falando, nossa, como é importante saber disso, como é transformador. Tenho certeza que cada um que passou por aqui hoje, ouviu um pouquinho de você, eu tenho certeza que transformou em algo. Porque precisa ser dito, a nossa sociedade, infelizmente, está doente. E a gente precisa mais disso, mais da palavra de Deus, principalmente, né? E pessoas como você, que levam a palavra de Deus através do seu trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Rani. Foi muito bom ter vindo e esse podcast também, ele tem sido muito bom pra gente. Eu já consegui escutar alguns, né? E eu acho, assim, que é importantíssimo também seu trabalho. Quero só agradecer pela oportunidade de estar aqui, agradecer cada um que esteve aqui com a gente, que escutou. Divulguem, né? Mandem para os seus amigos. Por favor, né? por Divulguem favor. o canal também da Rani aqui, para a gente poder ter mais gente aprendendo e vindo aqui trazer seus conhecimentos. Muito obrigada, viu? Obrigada Rani. mesmo. Ah, que coisa boa. Gente, gostaram? Amaram, né? Por favor, gente, tá demais o podcast hoje. Semana que vem, segunda-feira, tem mais. Receba aqui uma convidada às 19h30 ao vivo pra gente bater um papo também, conhecer a história e o trabalho dela, viu? E aguardo vocês. Se inscreva aqui, vai lá no Instagram, já siga também. Um beijo, boa noite pra vocês, viu? E obrigada mesmo. Com certeza.